Olá para você que acompanha o Vozes do Transporte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. E aí, Dani? E aí, tudo Dé, bom, amada? Tudo bom? Hoje Pois temos é. um assunto bem interessante. Bem interessante, a gente aqui, ó, toda Porque tá frio, né, hoje. São Paulo tá frio hoje. Hoje tá Pois é, a gente tem um assunto bem interessante, principalmente, acho que vai atrair principalmente quem gerencia a frota, dono de Sim. frotas, porque a gente vai falar... E também porque vai ter bastante dicas aqui, né, de bom uso do produto, enfim. do produto que é lubrificantes. Isso. E quem vai falar com a gente é o Alberto Freitas, que é Head de Operações da Valvoline. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversarmos aqui hoje. Alberto, queria que você começasse explicando um pouquinho sobre a empresa. A Valvoline, o que ela faz, onde ela opera, quais são os produtos. Queria que você explicasse um pouquinho aqui para o nosso público, pelo menos entender aí como é que funciona. Claro, Valvoline é uma das primeiras marcas de lubrificantes do mundo. Valvoline é uma empresa americana que tem mais de 150 anos de história, de fundação. E atua com lubrificantes para veículos leves, pesados, transmissões e também industriais. E uma parte bem interessante que é a parte de coolant, de aditivo de radiador. Também tem no nosso portfólio. Valvoline hoje pertence ao grupo Aramco, que é uma das maiores petrolíferas do mundo, onde temos aí um projeto de expansão no mundo muito agressivo pelos próximos anos. E junto com a Aramco, junto com a Valvoline, existe uma parceria muito longa com a Cummins, fabricante de motores, há mais de 30 anos. Então, é uma história de duas empresas que caminham juntas. A Valvoline, sempre com o desenvolvimento de lubrificantes, pioneira em várias tecnologias, junto com a Cummins, uma das maiores fabricantes de motores a diesel do mundo, que tem uma parceria técnica com a Valvoline há 30 anos. E aqui no Brasil, eu estou na companhia desde 2018, sou responsável pela toda a parte comercial da empresa, e estamos numa crescente e vamos conversar um pouco sobre o mercado de lubrificante, as tendências e algumas dicas, né, que a gente Com pode certeza. aplicar no nosso dia a dia. Isso é Sim. bacana. Só me explica um pouco como funciona uma parceria técnica, né? A Cummins, eu acredito que seja a maior fabricante aí de motores, enfim. O que seria, né, a parceria? E como funciona essa parceria na prática? Na prática, né? Então essa parceria são mais de 30 anos, né? Esse ano são 31, comemoramos 30 anos no ano passado. Quando a Cummins vai desenvolver um motor, junto tem a equipe de engenheiros da Valvoline para entender quais são os aditivos que vai ser utilizado na composição desse lubrificante para que possa ter toda a eficiência de troca de calor, de não formar borra, de, claro, reduzir o atrito, maior durabilidade. Então, essa parceria técnica é isso. Quando a Cummins vai desenvolver um motor, conversa com uma equipe da Valvoline para que esses juntos trabalhem nesse produto. E aí chega numa homologação, num produto homologado com um padrão que a Cummins tem e que vai garantir a melhor performance para esse produto. É necessário todo esse trabalho para poder acompanhar toda essa evolução da parte dos motores, né? Como você que já está há um bom tempo na área, se você pudesse falar, por exemplo, antes os lubrificantes eram de um jeito, hoje eles são de outro, e hoje é necessário um estudo assim para que o motor funcione na sua capacidade 100%, traga economia, polua menos. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução do lubrificante e por que hoje é tão importante todos esses estudos técnicos para poder chegar a garantir a eficiência do motor, né, no final ali. Claro, só um ponto. O motor Cummins, alguns modelos, se o consumidor utilizar somente o produto original Cummins, ele tem uma garantia adicional. Tá. Ou seja, a Cummins acredita tanto na qualidade do seu produto, que é o produto produzido pela Valvoline, que se o consumidor utilizar Só Valvoline, ele tem uma garantia maior do que utilizando outros produtos. Porque ela sabe que aquele produto dará uma maior vida útil, uma maior durabilidade ao motor. Até porque os estudos, esses ensaios técnicos foram feitos juntos, né? Exato.
Então, utilizando o basicamente, lubrificante Valvoline no motor Cummins. Basicamente, e do lado contrário também, acredito eu, né? Sim. Que a evolução do produto Valvoline também tem a ver com a evolução dos motores. Vocês foram aprimorando conforme isso também. Exato, até voltando à pergunta dela. da Dani, nós temos nos Estados Unidos um centro de motores para teste de produto, sim, que é algo extraordinário. Então, todo lubrificante que é desenvolvido passa por esses testes de bancadas, testes de motores, para garantir toda essa eficiência. E aí, quando a gente pega a evolução do lubrificante, então a Valvoline, com 150 anos de história, foi uma das primeiras a produzir lubrificante a partir do petróleo. E isso 1850 e muito tempo atrás. E um ponto importante é que lá anteriormente o lubrificante ele era monoviscoso. Então hoje o lubrificante ele tem duas faixas, por exemplo 5W30, 15W40, e que ele se comporta diferente na temperatura, a baixa temperatura e alta temperatura. Lá atrás, anos 70, se não me engano, só existia o monoviscoso. Então o lubrificante ele só tinha uma viscosidade, por exemplo, viscosidade 40. Então você era obrigado a trocar o lubrificante em situações extremas, nos Estados Unidos, onde o tempo lá, as variações térmicas são mais extremas, né? As intempéries lá. Você usava um lubrificante para o inverno, outro para o frio. Então, que era o monoviscoso. Então, a Valvoline, nessa constante busca pela evolução dos lubrificantes, foi uma das primeiras a criar os lubrificantes monoviscosos. Aliás, multiviscosos. Então só existia o monoviscoso e criou a tecnologia onde o lubrificante ele varia, ele tem uma viscosidade na baixa temperatura, conforme o motor aquece, ele muda a sua viscosidade. Um único lubrificante. É uma coisa só que ele atende todas as situações climáticas. Exato. Só que, imagina isso, nos anos 70 não existia. Então, quando chegava no inverno, você tinha um carro, um caminhão, você era obrigado a trocar o lubrificante por outro de viscosidade mais baixa. Olha, nem imaginava. Nossa, isso. Nem eu sabia disso. Pois é, assim, algo... Que curioso, que interessante. Curioso, que custo maior que tudo. Sim, a complexidade que era, né? Assim, e hoje não, os lubrificantes todos são multiviscosos. Se adaptam. Se adaptam. E se adaptam. Mesmo as extremidades, por exemplo. Extremidades. Mesmo aquele calor do deserto até aquele frio da Sibéria. Exato. Colocando essas coisas mesmo. E aí, junto, né? Por isso que é outro ponto importante, que entra o aditivo de radiador, que nós chamamos de coolant, porque ele ajuda a controlar a temperatura do motor. Então, tem as duas evoluções. Então, se o motor não tiver um sistema de arrefecimento funcionando corretamente, com um bom produto, esse lubrificante não vai suportar, porque a temperatura do motor vai superar e vai chegar a fundir as peças. Essa questão de você ter que trocar, por exemplo, só pra gente entender o que acontecia, por exemplo, quando não se trocava e você continuava lá com aquele lubrificante para a temperatura errada. O que acontecia? Por exemplo, se eu estou com um lubrificante para alta temperatura e chegou no inverno, o motor não gira. Ele fica com a viscosidade extremamente pesado que você não consegue dar partida no motor. Nossa, entendi. Então, os casos extremos é esse. Então, você precisa tirar esse lubrificante, colocar um com viscosidade inferior para que ele possa dar partida a frio. Entendi. Então, essa foi, eu não sei, mas foi a grande evolução do lubrificante? Foi, eu acho que o primeiro passo foi do monoviscoso para o multiviscoso. Isso nos anos 70. Nos anos 70. 50 anos, exato. E aí teve diversas evoluções, porque o lubrificante ele tem algumas normas que regulamentam. Então, para a linha leve existe a API, que é o Instituto Americano de Petróleo, e que eles fazem evoluções, e aí ele classifica esse produto. Então, por exemplo, hoje o lubrificante é a tecnologia mais moderna para veículos leves, é a API SQ, que é o que existe mais moderno, mas começou lá atrás com SA, e foi evoluindo ao longo dos anos. Hoje aqui no Brasil nós temos a SL é a mais pobre, a mais inferior, e a máxima que é a SQ. Então existe o órgão, a API, que regulamenta os lubrificantes para a linha leve. Esse para automóvel. Para automóveis. Tá. E para a linha pesada, também o API, só que agora é um outro conceito. Hoje é o CH. O que muda do API de usar do S para o C é o funcionamento do motor. Quando eu falo de motor a diesel, é compressão. Então, por isso que vem a letra C.
Entendi. E conforme a evolução. Então tinha CA, CB, hoje o que existe no Brasil ainda acontecendo é o CH, CI e o CK, que é o mais moderno que tem agora disponível para nós. Então tem essa evolução. Então o Instituto Americano de Petróleo, e assim tem outras entidades, tem a CEA na Europa, tem IUSAC, que é uma da comunidade oriental, que cria os padrões para que tenha um parâmetro, né, dos lubrificantes. Entendi. Alberto, nesse sentido, também queria saber um pouco dos desafios, né? Porque quando a gente fala de veículo leve, né, no máximo, esse veículo, normalmente os donos costumam colocar no mesmo posto, eles vão colocar num posto diferente, talvez quando viajam e tal. Caminhão, não. Caminhão, principalmente o autônomo, né? Ele coloca, se ele tá... Hoje ele enche o tanque aqui, amanhã ele pode encher o tanque em Roraima, enfim. O frotista não, ele consegue ter uma maior previsibilidade, né? Do posto onde ele vai parar, tal. O autônomo nem sempre. Diante disso, é um desafio maior também o desenvolvimento, né, do lubrificante para veículos pesados diante dessa maior diversidade de digamos comportamento, assim, né? De comportamento. E assim, a gente tem ainda o S500, eu acho que é bem pouco, mas ainda deve existir, enfim, né? E aí tem um lugar S10, a gente ainda vive num país que o combustível é adulterado, o ar lá é adulterado. Então Exato. Eu queria saber se para veículos comerciais isso ainda é um pouco mais desafiador o desenvolvimento, enfim. Sim, tem um ponto, o lubrificante também é adulterado, tá? Ah, é? Até isso? Até isso. Depois Até você isso. conta pra depois gente você conta como isso muito, é possível. assim, Não, e como se identifica, né? Que eu acho que é importante. Que isso Exato. acho que é o mote aqui da E é nosso muito interessante, nosso que a gente não pode deixar de passar esse assunto. É muito comum a adulteração, muito frequente. Já, inclusive, nossas marcas já foram encontradas, já encontramos adulterações no mercado. Com o nome Valvoline. Com o nome Valvoline. Então, isso é muito sério. Então, o lubrificante, na sua pergunta, o lubrificante diesel, sim, ele precisa ser um pouco mais robusto até pelo ponto do funcionamento do motor. Como o motor é a compressão, a possibilidade, durante a queima, junto vai um pouco de lubrificante. Os fabricantes dizem que até meio litro a 1 litro a cada 10 mil quilômetros é possível que consuma junto com o motor. Então, se o motor está funcionando, e dependendo, mesmo um motor novo, por mais novo que ele seja, existe um consumo de óleo junto com a queima do combustível. Tá. Então, esse lubrificante ele é mais preparado, ele é mais robusto para suportar tudo isso, e também a questão das variações de combustível. E agora no Brasil tem mais um agravante, né? Nós temos o biodiesel, que agora em agosto aumenta, né, para 15%. Isso também interfere. Interfere, sim. Talvez você comentou que algumas transportadoras já reclamaram da menor disponibilidade dos motores com tecnologia Euro 6, provavelmente em função do diesel. O diesel compromete, o diesel e o lubrificante, mas o diesel é mais sensível, compromete bastante. Um ponto crítico, porque muitos dos nossos testes, hoje aqui no Brasil, que são realizados pelas montadoras, eles não são realizados com o nosso combustível comum. São realizados com um combustível exclusivo, com uma formulação específica. Mas que não se encontra para o consumidor ali. Digamos, mais limpo. Mais limpo. Então, a montadora, qualquer montadora de veículo, ela não faz o teste de campo com o combustível, com a gasolina que eu utilizo, com o diesel que você utiliza. Existe um padrão específico que é diferente do padrão que nós temos no mercado. E aí não fica tão... Não fica 100%, 100% real ali. Perto da realidade. É um absurdo. Eu tenho amigos que trabalham na NP que eu não entendo, mas como você vai colocar um produto no campo, no mercado, se o teste é realizado com outros padrões, né? Até porque, como ela mesma disse, tem vários tipos e vários postos, vários lugares. Então, assim, como que consegue chegar num denominador comum, né? Se você não
no uso ao diesel Exato. da realidade ali. E Exato. essas tecnologias são todas europeias, né? De Euro 6, enfim. E lá o diesel é um pouco... tem mais qualidade em relação Exato. ao nosso. Então é isso, nós seguimos os padrões deles, as montadoras, grande parte, são europeias, ou americanas e asiáticas, e aí aqui no Brasil nós temos que nos adaptar. E essa adaptação é feita levando em consideração o nosso jeito, a nossa forma de trabalhar, que gera todo esse transtorno. Então, hoje é um desafio para o autônomo, para o dono da transportadora, para garantir essa disponibilidade. Então, Entendi. buscar lubrificante de excelente procedência, buscar o combustível, né, o diesel de boa procedência e, se possível, fontes confiáveis Mas que você possa garantir. né? Eu digo assim, é difícil. Eu fico imaginando assim, até porque você disse mesmo da falsificação, assim, do próprio adulteração, desculpa, do seu produto mesmo, porque às vezes é tão perfeito, né, ali o esquema que você fica difícil de você identificar. Como que a gente Identifica. faz para entender se é de qualidade, não é de qualidade? E ainda levando o nome da sua empresa. Quando a falsificação é do produto, fica mais difícil. Agora, muitas vezes, nós somos levados pelo preço, né? Então, é comum, quando algo é muito barato, e você sabe qual a referência de preço. Eu vou comprar algo recorrente. Eu sei quanto custa uma cerveja da marca X. Se tiver muito fora, tem algo de errado nisso. Então, acho que o principal ponto é ter esse cuidado. Qual é a base de preço do mercado? Esse preço está dentro ou está muito fora? Então, isso é para evitar a falsificação. E, claro, tem alguns pontos. O lacre está adequado, né? Quando eu comprei uma bombona de 20 litros de lubrificante. Se tem lacre, o rótulo tem informações adequadas, lote, data de fabricação. São algumas informações que alguém leigo tem que observar. Porque Esse seria o primeiro passo. o primeiro passo é verificar se tem o lacre, se tem o selo de indução na embalagem e se tem lá o lote de fabricação, a data, é algo mínimo para eu poder garantir que realmente aquele produto E o ok. segundo passo? Vamos supor que daí eu não peguei, eu olhei mais ou menos e coloquei o adulterado. Feito isso, quais são os primeiros sinaizinhos ali que eu vou perceber que tem uma coisa errada? Os sintomas. Acho que me dei mal. Provavelmente, você pode observar também, talvez no aspecto, o aspecto do produto na hora que você estiver abastecendo, pode também deixar algum indício. Como ele teria que ser? Assim, mais viscoso? Porque não entendo. A coloração, sei lá. A coloração não é um indicativo de qualidade, né? Porque quando o lubrificante no veículo ele escureceu porque ele está retirando os contaminantes dentro do motor. Então, ele não perdeu qualidade. Quando eu falo qualidade, ele não perdeu a função dele de proteger o equipamento. Mas observar, quando eu abri a embalagem, qual aspecto dele parece a viscosidade um pouco mais diferente do que eu uso, porque você já usa com recorrência. Imagina que você já tem esse veículo, você já usa com recorrência. Na hora que eu fui abastecer no veículo, parecia com uma viscosidade diferente, inferior, parecia alguma cor estranha do que eu já uso. Então, são esses os indicativos para você desconfiar. Tá. E você colocou, certamente por exemplo, se você tem um veículo Euro 6, onde pede uma especificação CK4, que ele tem menos cinzas sulfatadas, menos partículas sólidas, que compromete o catalisador, o filtro de partículas, o filtro DPF. Então, se você utilizar um outro produto, isso vai comprometer e vai entupir esse equipamento. Então, não usar o lubrificante original ou correto de uma marca de qualidade, você vai ter menor vida útil de outros componentes do veículo. De outros componentes. Como o filtro DPF que você falou. Isso, ele vai e morrer também mais cedo. morrer mais cedo e também o aumento de consumo de combustível. Isso que eu queria saber, porque às vezes é aí que no você... bolso que você É no percebe. bolso. Então, até o lubrificante adulterado impacta no consumo de combustível. Exato. Então, pode ser um sinal aí de que O lubrificante. que às vezes ele pode até colocar sempre o combustível no mesmo posto e tal. Sabendo ali que... Então, uma coisa a se vê também é o lubrificante. É o lubrificante. Como o ar, quer dizer, é um conjunto de fatores. É um conjunto. Né? E outro ponto também é
esse veículo ele vai consumir mais lubrificante. O lubrificante vai baixar mais. E aí e baixou por onde? Baixou na queima. Então ele está queimando junto com o diesel mais lubrificante. Queimando mais, ele vai sair mais contaminantes. Ele vai comprometer os filtros. Num caminhão rodoviário pesado, não sei se dá para fazer essa conta. Dá para dizer a vida útil de um lubrificante? Para quantos quilômetros ou alguma coisa assim? Porque às vezes tem óleo para 30 mil, não tem essas coisas, eu queria saber. Depende da utilização, né? E do quão severo é a operação. Considerando um rodoviário de longas distâncias. Longas distâncias? 74 toneladas aí, bitrem, sei lá. Por exemplo, se você utilizar um lubrificante Premium Blue, Original Cummins, da marca Valvoline, vou falar aqui da nossa marca, claro. Ele supera 50 mil quilômetros. Então, se ele fizer um pouco menos que isso, você já pode também pode dar uma prestar desconfiada. atenção. Exato. Agora, fica mais difícil. Vamos supor, a gente tá falando de um caminhão novo, né? Um Euro 6, sei lá. Que a gente já sabe a entrega, sabe que emite menos poluente, a gente sabe que economiza X% de combustível, né? Porque tá super evoluído. Agora, e aquele caminhão do autônomo que já faz menos média, polui... Que é mais antiguinho, mais velhinho. Como deve ser mais difícil, não sei, ele entender que ele não colocou um lubrificante. Você entende o que eu quero dizer? Ele faz deve ser mais difícil fazer uma conta para ele entender que tá gastando mais combustível, tá poluindo mais, porque ele já faz isso. Já é comprometido. Sim. Já tá comprometido. O novo acho que é mais fácil porque você compra com uma promessa X. E aí você não atinge aquilo. E eu acredito também, me corrija se eu estiver errada, se tiver alguma coisa ruim, ou um lubrificante, ou um Arla, ou um diesel e tal, ali sim, no painel... No painel tem vários sensores que vai... O já vai sensor falar. já vai, Agora, ó, caminhão antigo do autônomo... Não, o caminhão antigo é performance, é baixo o nível do óleo. Então, aumenta o consumo do lubrificante. É como ele fala assim, olha, esse lubrificante não é bom que está abaixando muito. Então já é adulterado. Já um tem sinalzinho aí. Um indicativo disso. Então, porque muitas vezes também, todos nós, né, buscamos economizar e busca o produto de mais barato, como é o custo mais acessível. Sim, ainda mais hoje o preço de um litro de tudo. Exato. E aí, até se a gente fizer alguma analogia com qualquer outra coisa, o quanto você espera daquele produto. Então, eu vou produzir uma caipirinha. Eu posso usar uma caipirinha com uma cachaça de boa qualidade, ou com uma vodka de boa qualidade, ou posso usar uma cachaça muito inferior, uma fruta estragada. No outro dia eu vou ter a consequência em relação a isso. Na hora você não vai perceber. Não vai perceber. Mas no outro dia vai. Vai que vai. Você pega um open bar, por exemplo. No outro falando dia. marca. Mas é verdade. Mas assim, então, esse é o problema. Que muitas vezes ele fala, não, mas esse lubrificante aqui que eu comprei, ele é um CI4 15W40. Tá. Mas qual que é a base que esse produto utilizou? Ou até outro exemplo que um amigo meu falou, vou fazer em casa um bolo. Aí eu uso uma farinha francesa especial ou uso uma farinha de terceira qualidade. No final eu tenho um bolo. Mas comparando com aquele bolo que era o padrão, então o padrão, vamos pensar no seguinte, o padrão para fazer um CI4 estabelece alguns níveis de produto, de matérias-primas. E muitas vezes, algumas marcas inferior, quando é muito barato, não utilizam esses padrões. E é isso daí que compromete a durabilidade do lubrificante. Entendi. Porque, por exemplo, se eu utilizo um lubrificante, voltar um pouquinho, né? Para fazer lubrificante, eu utilizo, tem o óleo básico que tem alguns grupos diferentes. Então, tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3. O que muda nesses grupos? São refinos mais aprimorados, onde eu tenho uma cadeia mais fechada, uma cadeia quimicamente mais fechada, onde ele é muito mais estável e mais durável. Tá? Então eu posso fazer um CI4, a norma diz, por exemplo, o nosso lá, você tem que utilizar um grupo 2 e o aditivo X assim, assado. E aí, se você utilizar o grupo 1, que é mais barato, só que ele é muito menos estável, você não vai perceber. Só que é muito mais barato fazer isso para você, eu produzir dessa forma. Mas na hora que você utilizar no seu equipamento, ele não vai ter a durabilidade, a estabilidade para fazer a proteção do motor adequadamente. Entendi. Então, esse é o ponto crucial
que muitas vezes a transportadora, muitas vezes o autônomo busca o mais barato e esquece de levar em consideração essas variáveis. E existe, por exemplo, que nem a gente vê, os transportadores, eles vão buscando, né? Eu quero, como a Andrea falou, o autônomo vai pondo no imposto que ele vai parando, enfim. O transportador, ele já tem uma rota. Porque, eu quero que você abasteça nesse posto, porque eu tenho um acordo, que ali é mais barato, porque eu já fiz, né, consegui o diesel mais em conta. Ele também se preocupa, o lubrificante que ele vai colocar, existe isso, existe uma conversa também com esse transportador para ele entender essa dinâmica, para garantir para ele, olha, você usar esse lubrificante nesse motor, seu desempenho é assim. Existe essa conversa? Existe essa conversa, existe esse serviço, né, de consultoria e até um trabalho que nós fazemos... Desculpa, de vocês mesmo. De vocês, nosso mesmo. É também para postergar essa troca. Então eu faço um trabalho, olha, você não utiliza Valvoline, não vamos colocar Valvoline e fazemos um monitoramento e quando o veículo rodar 30, x mil quilômetros, eu faço uma análise para verificar como está esse lubrificante e quanto mais ele suporta, quanto mais eu consigo estender essa troca, aumentar esse intervalo de troca. Que isso envolve dinheiro, economia, disponibilidade e tudo mais. E hoje no mercado tem já muita empresa de um padrão de qualidade muito bom e muito consciente em relação a isso. Então conheço algumas frotas que têm um cuidado muito, muito firme para isso, só utiliza produtos com as homologações, tem todo esse cuidado para garantir mesmo que o lubrificante seja algo que vale a pena e que garanta a disponibilidade do veículo. Então, hoje já tem, assim, claro... É um serviço de consultoria. De consultoria, mas o mercado, já tem um mercado consciente disso. Um mercado que fala, espera aí, esse negócio é interessante, é importante, tem dinheiro aqui. Se eu fizer isso, eu vou aumentar minha disponibilidade, vou garantir meu veículo mais tempo isso rodando. Isso é recente ou... Não, isso já tem acho que mais de 10 anos. Essa conscientização. De 10 anos para cá. É muito mais forte isso. Claro. Um exemplo, tem uma rede de concessionárias, né, de uma montadora, da qual até nós fornecemos o coolant. É referência em garantia, em serviço de pós-venda. Porque ela tem uma metodologia que garante, que faz com que todo o serviço na garantia envolva a troca não só do lubrificante, mas do fluido, que os dois caminham junto. Certo. Se eu não tenho um fluido de arrefecimento adequado no meu caminhão, o fluido garante as temperaturas controladas no meu veículo. Se eu não utilizo um fluido de arrefecimento de boa qualidade, meu motor vai trabalhar com a temperatura acima do normal. Trabalhando acima do normal, o meu lubrificante desgasta mais. Porque é o exemplo lá de eu vou colocar o óleo na frigideira. Se eu deixar a temperatura muito alta, não começa a formar aquela borra, grudar. Então é a mesma coisa no motor. Se o meu arrefecimento não está sendo eficiente, eu vou ter maior formação de borra, vou consumir mais lubrificante, o motor vai ficar mais pesado porque vai gastar mais combustível, vai ficar mais difícil, né, para o veículo movimentar por isso. Então é esse conjunto. E aí, sempre quando você vê um bom exemplo de uma transportadora, você vai ver que tem um bom trabalho na questão do lubrificante, do fluido, da manutenção, de todo o cuidado que envolve o serviço disso. Nesse sentido, existe o lubrificante certo para atender as aplicações? Por exemplo, ônibus tem um nível de exigência, né? O ônibus urbano, né? Aí a gente tem o caminhão que carrega 74 toneladas. Aí a gente tem o caminhão da mineração, que aí ele pode até exceder em peso, dependendo do lugar, aí no fora de estrada. Então, o transporte, ele é um mix, né? Tem várias aplicações. Né? Ele é diverso, então são várias aplicações. Também tem o lubrificante certo para cada aplicação? Ou o lubrificante é único, sendo de qualidade, pode atender a qualquer tipo de veículo? Como que funciona? Não, o lubrificante é único, assim, de forma geral, são 1540 é único. O que vai mudar é a durabilidade. Então, o intervalo de troca de uma mineradora vai ser muito menor do que um caminhão de estrada com longa distância. Do ônibus urbano, menor do que o ônibus rodoviário, porque são muita troca, baixa rotação, baixa velocidade, anda e para. Então, é isso. Então, o fator considerável aqui
é a condição de trabalho. Tá, O lubrificante é o mesmo. Aí muda a troca conforme a condição de trabalho. entendi. E como que você está enxergando? A gente já falou de várias evoluções aqui do lubrificante. Tem mais alguma coisa para acontecer? Quais são os desafios que você entende que... Pra onde o lubrificante Pra onde o vai? lubrificante vai? Porque a gente vê tudo evoluindo, né? Sim, As tecnologias, os motores. Exatamente. E aí, o lubrificante, ele vai ali na onda ou vocês já estão pensando em alguma coisa? Quais são, assim, os desafios de quem trabalha hoje com lubrificante? Exatamente, a gente está indo para caminhões a gás, a gente está indo para caminhões elétricos, Sim, Com sim, outros tipos de energia, com né? outros tipos, né? Então, Eficiência como que energética. vai haver evolução para atender essas... Tecnologias novas, né? Por exemplo, quando eu falo do elétrico, esse veículo consome muito coolant, o aditivo de radiador. Então, existe um coolant para arrefecimento desse sistema. E nós, a Valvoline, temos toda essa questão, essa tecnologia, temos esses produtos. Lá nos Estados Unidos, nós criamos agora um produto, até com essa questão da IA, tem cada vez mais centro de processamento de dados. Imagina aqueles computadores gigantes e tudo mais. Então, hoje já existe produtos, no nosso coolant de arrefecimento, que fica, falando de forma geral, mas praticamente fica quase imerso esses supercomputadores nesse ambiente para garantir o arrefecimento, para garantir, evitar o superaquecimento Do veículo elétrico. do veículo elétrico, dos computadores. entendeu? Tá, que tem porque tudo... porque Exato. É um paralelo à Funciona bateria. É um paralelo. de maneira elétrica. ali, né? Tem até umas aqui perto, acho que no Rodoanel ali, perto de Osasco, tem uma unidade lá de processamento de dados, uma central de armazenamento de informações. Então, nesses locais, são supercomputadores e que você precisa garantir o arrefecimento disso. Então vai além do caminhão. Do Mas caminhão. é traçar um paralelo. Sim. Então vocês Exato. estão preparados Para isso. Pra porque a infraestrutura. bateria vai ser a mesma, Exato. a energia Sim. vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Então, hoje nós temos esse produto para esse sistema de data centers, Tá, que você pode... que eu vou controlar Adaptar. a temperatura, adaptar. Nós temos hoje para os veículos elétricos, então eu tenho o fluido, então não vou ter o óleo no veículo elétrico. Não vai ter Vou ter o isso, lubrificante, mas são fluidos. mas eu vou ter um fluido que é para arrefecer, para baixar a temperatura da bateria, para manter Pra ela garantir que ela não funcionando. esquente. Exato. E aí você disse lá, tem um lubrificante, a gás. Então, a gás... O gás necessita. Necessita. E a gente tem ainda casos, até queria te fazer essa pergunta, porque hoje já temos duas marcas que já vendem caminhões com B100, Sim. que é o biodiesel Sim. 100%. E aí, como que é isso? Exato. E até tem um amigo meu que está fazendo um teste na Ecovias, ia colocar um veículo desse para um veículo de suporte, rodando só com B100. com B100. Então, é um conjunto de coisas. Então, hoje, para veículos, por exemplo, a gás, nós temos produto homologado e muda esse produto. A viscosidade dele é menor Isso que eu queria saber. e o pacote dele. Então, ele tem que ter outras variáveis dentro do lubrificante para garantir essa eficiência de proteção do equipamento. Então, o foco do lubrificante é proteger de vários fatores, né? Temperatura, de garantir a redução do atrito, etc., no motor. Então, hoje nós já temos toda essa tecnologia. E para o B100, que é algo novo, que é só coisa do Brasil, né? Então, tem essa também. Sim. Só o Brasil. É só o Brasil que vai ter. Só o Brasil. Então, é algo novo que tem várias empresas aí testando, buscando o produto para que possa garantir. Porque o comportamento é diferente, né? O comportamento é diferente, então Total. tem que ainda evoluir. E vocês estão estudando. Então é aí que vocês estão estudando Estamos agora. estudando, Esse é um tem- foco hoje. porque a Cummins tem aquele motor. É Helm? É. É Helm, né? É. Que ele tem. Ele vai ter todas. Ele pode ser todas Tudo. essas Tudo, exatamente. tecnologias. Então vocês devem paralelamente estar trabalhando junto com o motor Helm nesses Exato. desenvolvimentos. E a Valvoline também tem sociedade, aí, o grupo Valvoline que faz parte da Aramco, com outra empresa de motores para linha leve. Então, uma empresa que é um joint venture com outras duas empresas que fornecem motores para várias outras montadoras de linha leve no mundo. E nesses motores, nessa empresa, existe todas as tecnologias possíveis, estudando e como o lubrificante entra e vai proteger, o lubrificante e o fluido de forma geral, vai proteger todos esses componentes. Entendi. Então, existe esse foco, existe esse desenvolvimento constante.
Quando você olha para o lubrificante diesel pesado, nós temos hoje o 15W40, né, 8.600 do Prêmio Blue, que é o CK4, que é o tem mais moderno na linha diesel pesado. E junto com isso já tenho viscosidades mais baixas, que já tenho já o 1040 e também o 530. Que daí vai de acordo com cada aplicação que vai ter. Exato. A aplicação ou combustível? Caminha junto à aplicação e combustível. Por exemplo, Tá. a linha a gás, ele pede o 530, Entendi. com a viscosidade mais baixa. A hidrogênio, que tem um desenvolvimento, Certo. pede um outro, que é o 5W20. Então, é um conjunto de desenvolvimento de lubrificante, sempre visando a melhor performance, tecnologia, junto com isso, a questão ambiental. Sim. Então, esse lubrificante ele tem que ser o mais durável, para que eu possa evitar, diminuir o intervalo de troca, né? A questão ambiental para isso, para que possa Então evoluir. isso também é uma conversa de conscientização de transportador, de quem vai abastecer, enfim, porque é necessário ele ter Esse entendimento que a gente está tendo aqui agora, que para cada tipo de motor ou diesel ou combustível, desculpa, que você tecnologia, né? vai utilizar, depende, o lubrificante tem o certo ali para cada. Sim, então você tem que entender isso. Qual que é o meu veículo? Como que ele funciona? Qual a tecnologia dele? Tá. E qual o lubrificante que eu vou E usar? vocês que vai fazem esse ter. trabalho também. Sim. Essa sim. vai ser a virada de chave do transportador a próxima vez, porque agora ele vai ter que entender. Antes ele entendia a aplicação. Isso. Agora ele tem que entender o tipo de combustível. Já a gente espero, né? A gente já tem o a gás, o B100, e agora vocês estão desenvolvendo, acredito eu, porque o motor, se eu não me engano, é Cummins, né? Isso. Do híbrido lá da Volks, o Meteor. Exato. Então ali já tem um novo lubrificante Exato. para um veículo híbrido. Imagina Sim. o cara que Olha tem uma que frota interessante. diversa, como que ele Então, faz? Não, eu fui no vai frotista ser grande aqui de São Paulo, perto aqui, vocês devem conhecer, e lá já tem a gás. Então, ele tem lá todo o sistema lá, não, para aquele veículo, só aquele lubrificante, já tem essa consciência, já esse cuidado ele para tem que isso. ser mesmo, senão ele não vai ter a mesma eficiência, ainda vai ter um exatamente. prejuízo, talvez, né? E é isso que a gente tem que deixar claro, É. né? A função de um não vai atender o outro. Não Não vai. adianta, não vai existir o generalista. Ou que vai atender Não. qualquer O tipo que de vai motor atender tudo. ou combustível. Não, e esse é o risco, né? Exato. Esse é o risco, principalmente quando você fala de Porque é tudo muito novo. e do maior volume. Vamos olhar assim, o volume do mercado é o Euro 6, Isso, que hoje é o 15W40 CK4. Se eu, proprietário do veículo, porque só não vou colocar um 1540 CI4 e só olho a viscosidade, não olho esse outro ponto que é a composição dele, a evolução dele, que não é mais um CI, é um CK, isso compromete absurdamente o veículo. Porque toda aquela questão que eu comentei de poluentes, de cinzas, de metais pesados, nesse CI4 é muito maior do que no CK4. Então, entendi. todo aquele processo de entupir o filtro DPF, de ter uma série Todas de aquelas outras consequências que a gente comentou. comentamos, vai acontecer. Agora, eu usar esse produto que é preparado para atender as demandas do Euro 6 no meu caminhãozinho Euro 0, eu tô gastando dinheiro à toa? Eu tô ajudando ali a preservar o meu Euro 0, 1 ou 2, enfim, nem sei se tem Euro 0, mas deve ter, ajuda, são 20 e Brasil, poucos anos. eu tenho. A idade Euro média, 0, né? sim. Deve ter, então, Euro 0, enfim. É isso que eu queria saber. Ou ainda eu tô gastando dinheiro a mais, enfim. Não, eles são retrocompatíveis. Então, se a minha tecnologia hoje é um CK e eu tenho lá o meu veículo é o CF, e eu utilizar esse produto, não tem nenhum dano direto. Ele é muito mais eficiente. Então, eu vou por exemplo, dando mais eficiência no meu caminhãozinho mas, por velho. exemplo, o poder de limpeza dele é muito maior. Aí, se aquele meu motorzinho velho estiver muito desgastado, com muita borra, pode ser que que ele solte muita borra e que possa comprometer e entupir os filtros. E gastar mais, E talvez, gastar mais. também. Entendi. Sim. Entendeu? Entendi. Assim, de forma geral, eles são equivalentes. Mas só entender. É você pegar, por exemplo, eu tenho lá um Passat e vou colocar uma gasolina Podium. Tá. Vai funcionar? Vai. Vai. Precisa? Não, então, por isso que eu queria saber. Se ele pode... Exato. E assim, de repente, pode ter algum componente ali muito sensível desse veículo mais antigo
que vai ter alguma reação com esse lubrificante mais nobre. Então, Bacana. esse cuidado. Assim, de imediato vai funcionar, mas Não tem nenhum ganho efetivo para esse veículo Colocando mais isso não vai moderno. salvar a vida dele. Não vai. Não vai. Olha, Alberto, que pena. Já? Já. Não, Já não passou. Ficou muito tempo. É, Todo é, mundo é durou muito uma hora. Mas você acredita que já estamos Já aí não, à mas- porta. Não, mas a gente sempre tem uma pergunta que a gente deixa pro final, então a gente precisa desse tempo, Precisamos pra fazer. Passou rápido. Passou. Passou, é porque, tá vendo, gente? O Vozes é isso. A gente vem pra bater papo, pra conversar. A gente quer saber quem é você quando não tá... Bom, se você assistiu os outros vozes, você já sabe que tem essa pergunta. É verdade, porque a gente nunca Isso é prepara. sacanagem, agora o povo fica assistindo e não vira mais Já pergunta fica lá. surpresa. Quem tinha essa pergunta era o Antônio Abuchanra, naquele Provocações. Sério? Mas ele fazia outra. Ele falava o que era... Sempre tem uma... O que é a vida? Era mais complicado, filosófico. hein? É, Ele era mais mais filosófico. filosófico. A pessoa tinha que Ai, estar gente, bebendo é. outra coisa, não água, né? Pra responder uma Não. pergunta dessa. E a pessoa respondia, ele perguntava de novo. Gente, não. Tem que ser com vinho. Tinha que ser Tem com que ser com vinho. E bom, né? Senão depois aí dá ruim no outro dia. É verdade. Quem é você quando não tá aí à frente dos estudos dos lubrificantes, na evolução do lubrificante? Eu sou alguém que vivo muito o mercado. Eu comecei minha carreira mais de 25 anos atrás. Passei por algumas companhias, trabalhei na Shell, trabalhei na Yamaha, trabalhei no grupo Techfil, Sofap. Estou no grupo atual há 11 anos. Então sou alguém que vive muito a empresa, tem um dia a dia muito longo. Depois disso, família, atividade física às vezes, sair com a família, com os amigos. Pra dar aquela desestressada. Tomar uma cervejinha, né? De qualidade. De qualidade. De qualidade, de Um procedência, vinho, um vinho bom. Bom. Passear. Gosto de ir para um sítio, tem um sítio com a família aqui perto de São Paulo, para curtir a vida. Isso é bacana. Pra dar aquela, relaxada. Para dar Desopilada. relaxada, para a gente voltar a falar de novo sobre isso e viver muito intensamente, né? E a Valvoline, nós estamos nesse desafio de crescimento com a marca Valvoline aqui no Brasil, no mundo, com essa aquisição que teve pela Aramco. Tem muita coisa para acontecer. Nós seremos patrocinadores da Copa do Mundo da FIFA do ano que vem. Que bacana. Uau! Pelas próximas três edições da Copa do Mundo, a Valvoline e a Aramco será patrocinadora. Que vai ser a próxima, vai ser onde? Estados Unidos, México e Canadá. Isso. Então, queremos fazer campanha de vendas para eu poder acompanhar meus clientes e lá estar. Que legal! Entendeu? E então, tenho muito disso. Tem um ponto importante, né? Gosto muito de torcer pelo meu Corinthians, que não está nos melhores momentos. Eu já estava assim, tcharam, Santista. É difícil, né? E na Arena Corinthians, e curtir a vida, viver a vida sempre com bastante cuidado e com bastante Isso é bacana. respeito a todo mundo. E assim, só pra finalizar, então, que dica que você daria pra quem tá assistindo sobre lubrificante? Um resumo geral na hora de escolher, na hora de colocar ali no seu caminhão pra não ter problema. Eu vou falar caminhão e para leve. Tá. Então, primeiro ponto, desconfie do preço muito baixo. Um outro ponto cuidado, quando você chega no estabelecimento que ele insiste muito em somente colocar o lubrificante a granel, quem garante o que está dentro daquele tambor? Então, tem diversas companhias boas, grandes, que têm um sistema muito eficiente desse granel. Agora, eu vejo muito aqui em São Paulo, muitos prestadores de serviço que utilizam o óleo granel no tambor, sem muito controle disso, e essa qualidade muitas vezes é comprometida. Então, cuidado com o preço. O seu bem é o seu patrimônio, você ganha seu dinheiro. Tome cuidado com isso. Busque produtos de boa qualidade. Que pode ser um pouquinho mais caro, mas com certeza vai te dar mais segurança e vai ter menos prejuízo. E um ponto importante, olhe também o arrefecimento, o coolant, o aditivo do radiador, como popularmente o pessoal conhece. É muito importante nesse conjunto de funcionamento, lubrificante, motor, para que você possa ter durabilidade do seu equipamento. Bacana. Tem alguma forma de adulterar o coolant? O coolant tem assim, o coolant é muito comum, pessoal, você vai no posto de gasolina, o cara pede lá para completar. Isso. Então, é perigoso isso.
a maioria dos carros não tem essa necessidade. Você pega um carro, um carro japonês, aí você roda 5 anos, eu uso, e você não precisa trocar nem completar. Então, esses produtos, realmente o pessoal vai lá para oferecer para completar, são produtos de qualidade inferior, que muitas vezes acaba prejudicando o produto original. Tá. E, de novo, o que é um produto de qualidade? Quem é a referência do mercado? Qual que é? Quem está por trás dessa empresa? Para segurança, né? E acho que vai, agora, como você disse, né, os elétricos demandam. Exato. São veículos que talvez sejam até mais sensíveis, não sei, me corrija se eu estiver errada, a um coolant de má procedência. Exato. Então é importante também a gente dar esse aviso. Sim, né? sim. E até um ponto importante, pegando o gancho aqui também, que todo mundo tem carro, e outro ponto, transmissão automática. Nós temos fluido para transmissão automática, que deve ser trocado. Numa média geral, a cada 40, 50 mil quilômetros. Ninguém troca, eu Ninguém acho. troca. É verdade. Ninguém troca. Meu carro é automático. Você já trocou? Não. Então, assim, esse cuidado... Mas eu não sabia. Ó, o coração Tá acelerando. funcionando. Agora já vou parar no... É esse cuidado, assim, coisas que a gente acaba passando, né? E o dia a dia a gente acaba não se atentando a isso. Mas olhem os fluidos do seu veículo, procure marcas de qualidade, bons profissionais. De novo, desconfie do que for muito barato. Você terá problema. Muito obrigada. Ouviram, viu? né? Bom, dica que não faltou aqui. A dica não faltou. Obrigada, viu, pela disponibilidade Obrigado aí. pelo convite. Exatamente. Quando tiver Obrigada. novidades, Conta, vem Volte. aqui, volte ao Vozes, e você que aqui nos acompanha, fiquem ligados, porque tem muito bate-papo, e você pode ouvir essa conversa também lá no Spotify. Exatamente. Então, até a próxima. Muito obrigada, tchau, tchau.